a localização do templo de Ezequiel. Através do templo de Ezequiel, Deus mostrou a divisão da terra para as 12 tribos de Israel e o lote para ser separado ao Senhor. Lembra-se que eles são deportados e a terra está descansando, está experimentando o sábado. Quando voltam, é assim que deveria ser. Isto prefigura a restauração do reino de Deus e a herança futura dos santos. Ezequiel capítulo 47, versículo 1 a 7 é acerca do lote a partir do norte da terra. Por favor, façam as leituras individualmente, porque não seremos capazes de seguir com as leituras. É verdade que iria ajudar e tornaria ainda mais fácil se pudéssemos ler estes capítulos, mas não temos o tempo suficiente. Ezequiel capítulo 48, versículo 8 a 22 é acerca do lote da terra a partir do centro. Ezequiel 48, versículo 23 a 29 é acerca do lote da terra a partir do sul. Não, porções para as 12 tribos. As 7 tribos recebem as suas porções a partir do lote do norte. Ezequiel 48, versículo 1 a 7. E as 5 tribos recebem as suas porções a partir do lote do sul. A palavra lote é nahala em hebraico, significando herança, possessão, herdade ou porções. Aliás, e porções é malekot, significando divisão ou compartilhar. A administração redentiva nas porções para os 12 ou as 12 tribos. Todas as porções são divididas igualmente. Isto, na perspectiva humana, é impossível. Ezequiel 47:14. Vocês a dividirão igualmente entre elas, visto que eu jurei de mão erguida que a daria aos seus antepassados. Esta terra se tornará herança de vocês, cada qual igual a outra. É isqueu hebraico. As porções são divididas igualmente entre eles, porque eles são todos irmãos. Na versão Nova Bíblia Viva, as partes serão rigorosamente iguais para cada tribo. Eu jurei com mão levantada dar esta terra a seus antepassados. Vocês receberão exatamente o que eu prometi dar como herança a eles no passado. Deus igualmente abençoará a cada um de nós. Ainda que está em nós invejar os outros, e será que você não surge com inveja quando vê uma pessoa alta, bonita, esperto e rico? Às vezes eu invejo também. E tendo cabelo enquanto eu não tenho. Eu reclamo, Deus, isto não é justo. Aqui possamos atravessar diferentes tipos de problemas, diferentes tipos de doenças, e possamos ir ao céu mais cedo do que os outros, mas no céu entenderemos a igualdade de suas bênçãos. Me perdoa, eu estivera na igreja porque havíamos convidado o Dean Felipe para compartilhar a mensagem, para discursar no culto do domingo, e compartilhou acerca do irmão Gessé. Quando vi em março e vi a ele, o meu coração ficou quebrantado.
eu evitei ao máximo não compartilhar isso. E dizia eu no meu coração: Deus, isto não é justo. Será que eu estaria sentado nesta turma se eu estivesse na sua situação? E a pergunta que não se calava para Deus era: Deus, por que tem família, tem crianças? De alguma forma inexplicável, creio eu que Deus tem um certo propósito e que vai receber bênçãos iguais e bênçãos que vão equilibrar tudo. Talvez vocês possam pensar que não, são truques pastorais, todos os pastores falam o mesmo, mas vamos orar e ter esperança que Deus saiba equilibrar as bênçãos para todos. Na nossa igreja tem pessoas com doenças, cancros que são recorrentes. O mesmo tipo de cancro, um cancro é curado através de certo tipo de medicações e terapias, mas o corpo gera o cancro noutros lugares. Chegamos a pensar, mas Deus é poderoso. O que está a acontecer? São coisas inexplicáveis na nossa perspectiva humana. Cada um de nós se pergunta: por que, Senhor? Por quê? Mas no céu, no templo de Ezequiel, isto será esclarecido. Eu creio que a nossa vida na Terra, os 70 anos, os 80 anos, é uma pequeníssima porção da grande eternidade. E nessa eternidade, até aqui não sabemos o que Deus preparou para nós. Eu creio que estamos vivendo esta vida como investimento para aquela eternidade. Por isso, coloque em mente que esta vida é muito curta, bem curta mesmo. Se você perguntar a um avô de os seus 90 anos como é que tem sido a sua vida, vão te responder: bem curto. A vida voa. Dizem que voa na velocidade de 60 km por hora quando atingir os 60. 70 km por hora nos 70 e aí por diante. A vida passa muito rápido. Vamos olhar para o tempo da eternidade e não pensemos que seja um tempo ambíguo. Aquele tempo é o mais real do que este aqui. O tempo que teremos juntos com o Senhor é mais real, mais prático. O tempo que nos dará mais ânimo do que o tempo em que vivemos aqui. Por favor, perdoa-me ao te colocar neste assunto. E isto mostra a bênção do primogênito também. Versículo 13 diz: assim diz o soberano Senhor: estas serão as fronteiras da terra de Israel, quando ela for dividida entre as 12 tribos de Israel. A tribo de José receberá 2 partes. Capítulo 48, 5 e 6 diz: a seguir, sempre em direção ao sul, com as mesmas fronteiras a leste e a oeste, vem o território da tribo de Efraim, que margeará o território de Manassés do leste ao oeste. Ruben terá o seu território que margeará o de Manassés do leste ao oeste. Lembra-se que cada um recebe uma porção, mas Jacó fez os 2 filhos de José os seus 2 filhos. E daí Manassés e Efraim tornaram-se tribos. Ambos são tribos a partir de José. Portanto, Efraim recebe uma porção, assim como Manassés. E assim sendo, são 2 porções para José. E 1 de Crônicas nos fala que espiritualmente José é o primogênito. Assim sendo, o primogênito recebe dupla porção. A questão é, afinal, quem é o primogênito? É aquele que herda a aliança de Deus, aquele que guarda a fé
Eu creio e oro para que cada um de vocês torne-se primogênitos nos olhos de Deus. Vamos ler Gênesis capítulo 48, versículo 5 e Deuteronômio 21, versículo 17. Agora, seus 2 filhos que lhe nasceram no Egito antes da minha vinda para cá serão reconhecidos como meus. Efraim e Manassés serão meus como são meus Ruben e Simeão. Deuteronômio 21, 17. Ele terá que reconhecer o filho da mulher que ele não prefere como o filho mais velho, dando-lhe porção dupla de tudo o que possui. Aquele filho é o primeiro sinal da força do seu pai e o direito do filho mais velho lhe pertence. As porções são dadas também aos gentios. Romanos 10, versículo 12, porque não há distinção entre judeus e gregos, porque o mesmo Senhor é Senhor de todos, abundando em riqueza para todos aqueles que o invocam. Veja também Colossenses 3, versículo 11. A herança do reino de Deus supera linhagens sanguíneas e raça. Ultrapassa qualquer coisa que nós usamos para medir as pessoas. As regiões orientais do Jordão foram excluídas das porções. Isto é porque o oriente do Jordão não fora a terra prometida de Deus. Houve 2,5 tribos que permaneceram ao pé do Jordão, porque para eles era o lugar que mais florescia, que tinha mais abundância. Houve condições físicas que pareceram melhores e atraíram a eles. E mesmo assim Deus disse, vocês não estão na minha terra. Temos que parar e olhar para nós e ponderar nesse assunto, se estamos dentro ou fora dos limites de Deus. Números capítulo 32, versículo 2, os filhos de Gad e os filhos de Ruben vieram e falaram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e aos líderes da congregação, dizendo, se podemos contar com o favor de vocês, deixem que essa terra seja dada a estes teus servos como nossa herança, não nos faça atravessar o Jordão. Moisés respondeu aos homens de Gad e de Ruben, e os seus compatriotas irão à guerra enquanto vocês ficam aqui. Por que vocês desencorajam os israelitas de entrar na terra que o Senhor lhes deu? Não eram apenas as condições favoráveis da terra, mas também estavam a tentar evitar ir à guerra. Eles tinham a intenção no coração, nós não queremos mais lutar, preferimos ficar de fora. O comando de Deus era entrar na terra, possuir a terra, expulsar os cananeus. Às vezes temos essas atitudes complacentes de que não queremos nos meter em problemas. Nós não precisamos evangelizar, nessa igreja não evangelizamos, se as pessoas querem vir onde vir, preferimos ficar neste número pequeno se for necessário. E não queremos expandir mais porque há muitos problemas. As 2 tribos pertencentes a Judá, o reinado do sul, que é a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, e tomaram posse da terra acima e abaixo dos lotes santos. Judá, o reinado do sul, herdou a aliança de Deus. Isto nos mostra que o povo que herda a aliança e permanece nela pode se chegar perto do santuário. Foram eles que foram colocados perto do santuário. Visão geral do lote a ser separado para o Senhor. 25 cúbitos de largura, comprimento, são do lado leste para o lado oeste. Apenas escreve, eu irei mostrar no mapa e explicar melhor. Ezequiel 48, versículo 8. Assim como o versículo 20. A lote santa será de 25.000 por 25.000 cúbitos e vocês separarão a lote santa quadrado
com a propriedade da cidade. Veja que este é o mapa de Israel. Do norte, 7 tribos e do sul, 5 tribos. Este de Jordão é esta parte e não faz parte do Israel. Basicamente, separar significa consagrar este espaço da terra do Oriente até ao leste. Consegue ver esta porção? Diz que separai este espaço. Esta porção refere-se àquela porção separada. No meio dela tem um espaço quadrado de 25.000 por 25.000. Esse quadrado, quando é amplificado, é este quadrado aqui. Mais uma vez, este é todo o Israel. Este comprimento é 25.000 quadrados de cúbicos, de oeste ao oriente. Diz que separai esta parte. E aí haverá 25 por 25 quadrado. Lemos o versículo 20, agora vamos ler o versículo 8. Margeando o território de Judá, do leste ao oeste, estará a porção que vocês apresentarão como dádiva sagrada. Terá 12 quilômetros e meio de largura e o seu comprimento do leste ao oeste equivalerá a uma das porções tribais. O santuário estará no centro dela. Toda essa parte aqui é separada, desde o Oriente até o Ocidente. E dentro da porção haverá uma porção quadrada, que são 25.000 cúbicos por 25.000 cúbicos. E esse quadrado, quando é amplificado, é este quadrado aqui. Estamos entendidos, não é? É assim que pode entender este mapa aqui. Este quadrado é a versão amplificada deste quadrado aqui. E este quadrado é a versão amplificada deste quadrado aqui. E este quadrado para esse ponto aqui é o templo de Ezequiel aqui. Tem-se o quadrado de 25.000 por 25.000 cúbitos, que é a porção sagrada. Dentro dela tem os muros exteriores. E dentro tem o muro, ou aquilo que são paredes do templo. Aquilo que já tratamos nos estudos passados. Tem mais uma pequena coisa ali. Então, isto é a explanação disto. Iremos dar continuidade daquilo. 10.000 cúbicos fala da porção dos sacerdotes e continua falando acerca de várias porções. Veja que este quadrado está dividido em 3 porções. Temos 1, 2 e 3. O do meio é a terra dos sacerdotes. O que está no topo é a porção dos levitas. E o que está debaixo é a cidade santa. E o templo se encontra na terra dos sacerdotes. E esta parece aquele que é o espaço reservado para o lugar santíssimo, enquanto que os levitas estão no lugar santo. E esse é espaço para pessoas comuns. Os átrios. Imagina tentar imaginar isto sem ler a Bíblia. Mesmo com o mapa é difícil entender. São 10.000 cúbitos de largura e 25.000 cúbitos de comprimento. E também a terra dos sacerdotes são as mesmas dimensões com a terra dos levitas. 10.000 cúbitos a largura e 25.000 cúbitos o comprimento. Um cúbito é igual a 532 centímetros, que equivale a 0,532 metros. Isso equivale ao cúbico de Ezequiel, que chamamos o cúbico real ou o cúbico longo. Para 25.000 cúbitos são
13.300 metros. E 10.000 cúbitos é igual ou equivalente a 5.320 metros, o que equivale a 5,3 quilômetros. Ezequiel 48, versículo 9 a 10. A porção sagrada que vocês devem oferecer ao Senhor terá 12,5 km de comprimento e 5 km de largura. Esta será a porção sagrada para os sacerdotes. Terá 12,5 km de comprimento no lado norte, 5 km de largura no lado ocidental, 5 km de largura no lado oriental e 12,5 km de comprimento no lado sul. No centro dela estará o santuário do Senhor. Mais uma vez, é uma repetição daquilo que já explicamos aqui. 25.000 aqui no norte, 25.000 aqui no sul, 10.000 no este, 10.000 no oeste. E no meio dela haverá o templo. Assim que o santuário é colocado no centro, a porção sacerdotal também se encontra no centro. E desta medida medirás um comprimento de 25.000 côvados, uma largura de 10.000, e ali estará o santuário e o lugar santíssimo. Estamos a ler capítulo 45, versículo 3. O santuário é de 500 cúbitos todo ao redor e tem 50 cúbitos para o seu espaço aberto ao redor. Veja este quadrado no meio do santuário. Aqui temos a versão amplificada. Este não é o templo. O templo é este. Consegue ver isto? E aquilo que é a largura é 500 cúbicos, o comprimento 500 cúbicos, tudo ao redor. E ao seu redor no exterior tem um espaçamento de 50 cúbicos. Versículo 2 diz: e será o santuário de 500 com mais 500 enquadrado e terá ao redor um arrabal de 50 côvados. É o lugar santíssimo dos limites ou da fronteira dos levitas, de acordo com Ezequiel 48, versículo 12. E o ciclo será de 20 geras, 20 ciclos, mais 25 ciclos, mais 15 ciclos vos servirão de um arraté. Fala da fronteira dos levitas. Essa parte aqui é o lugar santíssimo. Agora, porção para os levitas, mesma coisa, 25.000 cúbicos no seu comprimento e 10.000 cúbicos na sua largura. E eles construíram 20 cidades. Ezequiel 45, versículo 5. E terão os levitas, ministros da casa, por posição sua, 25.000 medidas de comprimento para 20 câmaras. A possessão para a cidade são 5.000 cúbitos de largura e 25.000 cúbicos de comprimento. Voltando ao mapa, veja que a terra dos levitas e a terra dos sacerdotes são as mesmas dimensões. 10.000 cúbitos ao todo. Mas este, o de baixo, é o mais estreito, só tem 5.000 cúbitos. E juntos são 25.000 cúbitos para fazer o quadrado. Esta é a posse da cidade. Versículo 6. E para a possessão da cidade, de largura darei 5.000 canas e de comprimento 25.000 de fronte da oferta santa, o que será para toda a casa de Israel. Existe uma cidade no meio e tem espaços abertos. A cidade é 4.500 cúbitos todos os lados e tem espaços abertos de 250 cúbitos todos os lados. Então será uma coisa parecida com isto. 4.500 ao quadrado e um espaço exterior de 250 cúbitos ao redor. E tudo junto são 5.000.
Esta cidade aqui, que tem 4.500 cúbitos e ao seu redor tem um espaçamento exterior de 250 cúbitos por cada lado. E somando tudo dá 5.000 cúbitos. E da fronteira à fronteira, 5.000 cúbitos. E esta é a cidade. Temos a passagem bíblica de Ezequiel 48, versículo 16 a 17. E estas serão as suas medidas. A banda do norte de 4.500 canas e a banda do sul de 4.500 e a banda do oriente de 4.500 e a banda do ocidente de 4.500. E os arrabaldes da cidade serão para o norte de 250 canas, para o sul de 250, para o oriente de 250 e para o ocidente de 250. Aqui está como lemos nas escrituras. Eu estava pensando, a cidade santa é aonde se encontra o templo, mas não é assim. A cidade santa é aonde se encontra o povo. O templo é aonde se encontra a presença de Deus, mas o povo abençoado está próximo ao templo. E esta é a terra dos sacerdotes, e esta aqui é a terra dos levitas. Tu e eu estaremos vivendo aqui na cidade santa. O nome de cada tribo está escrito em todos os lados das cidades. Os 3 portões virados para o norte, Ruben, Judá, Levi. Os 3 portões voltados para o sul, Simeão, Issacar, Zebulon. 3 portões voltados para o oeste, José, Benjamim e Dan. 3 portões voltados para o oeste, Gad, Azer e Naftali. Norte, sul, este, oeste. Passagem base para isso é o versículo 31 a 34. E as portas da cidade serão conforme os nomes das tribos de Israel. 3 portas para o norte, a porta de Ruben, uma, a porta de Judá, outra, a porta de Levi, outra. Da banda do oriente, 4.500 medidas e 3 portas, a saber, a porta de José, uma, a porta de Benjamim, outra, e a porta de Dan, outra. Da banda do sul, 4.500 medidas e 3 portas, a porta de Simeão, uma, a porta de Issacar, outra, a porta de Zebulon, outra. Da banda do ocidente, 4.500 medidas e as suas 3 portas, a porta de Gad, uma, a porta de Azer, outra, e a porta de Naftali, outra. Onde é que estão escritos estes nomes? Em 4 lados da cidade, em portões diferentes. Ainda eu continuo me perguntando, mas por que estudar tudo isto? Acho que são as vossas vozes chegando até eu. Acho que vocês e eu estamos no mesmo nível. A razão pela qual estudamos é porque isto se encontra na Bíblia. Mesmo que não possamos entender, acho que é importante estudarmos isto. Eu estou bem certo que um dia este aprendizado terá valido a pena. Creio que este estudo vai ter algum significado para as nossas vidas, assim como para a nossa jornada cristã, a jornada da nossa vida da fé.
Eu não posso dizer que será exatamente as mesmas dimensões da Cidade Santa, porque vemos que as dimensões são diferentes com as da Nova Jerusalém em Apocalipse. E não posso adivinhar qual é que tem as dimensões certas. Por isso que eu creio que esta é uma mensagem que está sendo transmitida para nós em códigos e cabe a nós decifrarmos. Mas também não quero ser alegórico e aplicar ou dando significado a estes números por mim, mas durante o estudo veremos algumas aplicações. O estudo tem a ver com as dimensões, mas a questão que não se quer calar é por que as dimensões? Talvez nos próximos estudos começamos a responder a esta questão. Até aqui eu quero que percebam que tem uma herança mais grande do que aquilo que vocês pensam. E neste caso você não sabia, e no meio de todos esses caos encontra uma carta escrita pela sua mãe ou por seu pai e diz: esta é o seu lote para si, uma herança que nunca te contamos e está sob o seu nome. É seu, mas ainda não está liberado. Você vai e se deslocar a ela daqui a 10 anos. O que faria durante esses 10 anos? Será que não quereria saber as suas dimensões? Quantos metros? Quantas portas estão lá? Quantas janelas? Será que não quereria saber todos os detalhes acerca dessa propriedade? Eu creio que o templo de Ezequiel, Deus está nos falando: vocês morarão aqui. É claro que o céu é um lugar celestial, um lugar espiritual, não pode estar exatamente como dizem aqui. Existe uma mensagem em códigos que Deus está nos transmitindo, porque se não fosse tanto importante assim, Deus não gastaria 9 capítulos de Ezequiel nos escrevendo, nos relatando, nos trazendo esta mensagem e nos detalhando cada medida, cada dimensão. Por que gastar tantas páginas assim? Por que desperdiçar tanto tempo, tantas páginas, tantos números nisto, se não for importante? E o esforço das revelações ao profeta Ezequiel para nos entregar esta mensagem. O problema somos nós que não somos entendidos o suficiente para compreender toda a mensagem que nos é entregue. O que o autor, o reverendo Pack, está tentando fazer é o que nós estamos tentando fazer. É como se você encontrasse um cofre de tesouro com cadeados complicados e você precisa chegar e ter aquilo que está naquela caixa. Quanto tempo vai levar para descodificar, para acessar a caixa? A produção da Terra são 10.000 cúbicos para o oeste e 10.000 voltados para o oeste, sagrado, e é alimentação para os trabalhadores da cidade. A terra para o príncipe está de um lado e do outro lado do lote sagrado. Versículo 21. E o que restar será para o príncipe desta e da outra banda da santa oferta e da possessão da cidade, diante das 25.000 canas da oferta, na direção do termo do oriente e do ocidente, diante das 25.000 na direção do termo do ocidente,
correspondente às porções será a parte do príncipe, e a oferta santa e o santuário da casa estarão no meio. O lote sagrado é este. Então, aqui nos lados é a terra do príncipe. Esta área toda pertence à terra do príncipe. No 45, versículo 7 diz: o príncipe, porém, terá a sua parte desta e da outra banda da santa oferta e da possessão da cidade, diante da santa oferta e diante da possessão da cidade, na esquina ocidental para o ocidente e na esquina oriental para o oriente, e será o comprimento de fronte de uma das partes, desde o termo ocidental até ao termo oriental. Encontra no meio da fronteira de Judá e de Benjamim. Este é o Benjamim e este é o Judá. Entre a fronteira de Benjamim e de Judá, desde o ocidente até ao oriente. Aos lados é aquilo que chamamos do lote sagrado. Aqueles que viverão naquilo que é o lote sagrado é o ouro que possamos nos qualificar para viver no lote sagrado. Então a questão é como? Você precisa ser santo. Mesmo que digam que é um lugar comum, eu creio que não será toda a gente que se qualificará para viver ali. São aqueles cujos, mesmo que tenham uma vida comum, a vida comum deles está incluso na santidade. Será que isto faz algum sentido para vocês? Aqueles cujos a vida comum não é secular. Em outras palavras, o que é comum para você significa adoração a Deus. Conduzindo uma vida que é totalmente diferente da vida mundana. Isso deveria ser o seu estilo de vida, a sua vida comum. É uma vida que mesmo as coisas comuns não são afetadas com o pecado, mas tornam-se o sacrifício aceitável a Deus. Romanos 12, versículo 1: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O santuário está no meio de todas as coisas. Isto é o comum. Esta é a cidade onde as pessoas deverão viver. Deixa-me dizer onde iremos viver. Mesmo esse lugar deve ser sagrado. Não qualquer pessoa que poderá viver aqui. Mesmo você viver enquanto ainda não está no templo. Será que já imaginou quantos lugares deve passar até chegar no templo? Quantos testes devemos atravessar para chegar até ali? Porque até agora estamos vivendo aqui. E esta cidade santa é o último versículo em Ezequiel, o capítulo 48, versículo 35. Esta cidade santa tem o nome de Jeová Shammah. Este não é o nome do templo. É a cidade que é chamada de Jeová Shammah. Jeová Shammah significa Deus está ali. Não serão todas as pessoas que viverão ali. Serão apenas aqueles cujo Deus está nas suas vidas. Será que és capaz de dizer o Senhor está ali, referindo-se a cada momento da sua vida? Cada momento de sua vida, então você tem o Jeová Shammah. Então isso significa que você está nesta cidade santa. E são aqueles que estão na cidade santa que poderão entrar, acessar
a este templo. Onde quer que estejamos, eu oro para que tenhamos o Jeová Shammah. Eu oro pela Singapura que tenha o Jeová Shammah.